Vamos gravar? 1, 2, 3 e voltei. Gente, eu voltei a gravar vídeos e voltei a fazer a ressonância harmônica, a minha quarta onda. Para quem me acompanhou na minha trajetória do ano passado, eu havia feito a primeira, a segunda e a terceira onda. E aí eu resolvi pausar. Quem quer saber o motivo, como que foi também, eu fiz um vídeo quando eu ia pausar, o porquê, no período que eu pausei também, a ressonância. E agora eu voltei, fazem exatamente 33 dias que eu tô vivendo, né, a quarta onda. E eu vim aqui contar o meu relato para vocês, para quem estiver interessado em saber. Eu já falei lá no meu primeiro vídeo que antes de eu tomar a decisão e durante o meu período da primeira onda, eu assisti muitos relatos de outras pessoas que estavam vivendo a mesma experiência que eu e me ajudou muito, 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 muito. Então eu me sinto na obrigação de também contar os meus relatos, até porque quando eu vejo nos comentários dos outros 4 vídeos que eu postei, as pessoas sempre comentam a experiência delas, como que foi, se foi parecida, se foi diferente. E, gente, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu amo ler os comentários, eu amo ver quem passou por experiências diferentes, quem passou pelas mesmas que eu passei. Isso, assim, me ajuda muito, me edifica muito, 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 gente. Mas, assim, vamos lá, vou contar a minha experiência. Bom, na quarta onda, quando eu fui fazer ela, para minha surpresa, tinha a opção de eu colocar os pedidos que eu queria. Que quando eu fui fazer a minha segunda, se eu não me engano, não tinha, eles tinham encerrado, não podia mais fazer pedido. Na primeira onda podia, na segunda não podia, e aí na terceira, quem quiser saber, assistir o vídeo lá, mas eu também não fiz pedido, enfim. E aí nessa quarta onda eu resolvi fazer 2 pedidos, que foi a harmonização de hormônios, de novo, eu pedi lá na primeira, eu recebi, e eu tava um pouco assim desregulada os hormônios, e aí eu resolvi pedir nessa minha quarta onda, e além disso, eu resolvi pedir inteligência. E inteligência no geral, emocional, espiritual. Tava num período que a minha menstruação, até pessoal fala isso, mas enfim, a minha menstruação, ela estava atrasada há mais de 90 dias. E não era gravidez, eu sabia que não era gravidez. Mas eu tenho uns distúrbios de hormônio que às vezes quando ataca, aumenta-se muito meu peso, cai muito cabelo, sai mais pelos no rosto do que de costume, enfim. E um dos sintomas também é o atraso da menstruação, ou vir menstruação assim demais, fora do normal, menos de 20 dias, enfim. E aí o meu ciclo menstrual estava totalmente desregulado. Eu fui no médico, aquela terapia da Iris, não me lembro o nome agora, mas eu vou me lembrar, eu vou escrever aqui o que é. Enfim, vou pesquisar e vou escrever aqui o que é, mas assim, eu fiz e tudo que o rapaz falou, ele pediu exames de sangue para que eu fizesse. E assim, 95% do que ele deduziu que seria, realmente foi. E aí uma das coisas que ele me medicou, mais com produtos naturais, mas assim, especificamente a minha menstruação, ele me passou não era um anticoncepcional, mas era um regulador. E esse regulador não funcionou, não, mesmo parando, tomando certinho, não regulou. E aí, já estava na minha segundo ciclo tomando, né? E foi eu começar a fazer a ressonância, gente, harmônica. Acreditem, a minha menstruação veio. E detalhe, foi assim, eu comecei, agora que como eu falei que eu tô em 33 dias, a minha menstruação já voltou de novo. Então, para vocês verem como que realmente harmoniza os hormônios da gente, do corpo mesmo. O meu cabelo, a queda, acabou. Então eu posso dizer, até teve um dos vídeos que eu postei lá atrás, que uma pessoa até comentou, sobre a harmonização dos hormônios. Realmente funciona? Eu tô pensando em pedir. Eu ia escrever um textão, mas eu falei, já que eu vou falar isso na quarta onda, né, nem vou, mas eu escrevi que sim. Então, gente,
pra mim, eu posso dizer por mim, eu não posso dizer por outras pessoas que têm feito, enfim. Mas pra mim, super funcionou, assim, foi questão da mesma semana. Eu começar a ressonância, assim, eu senti o meu ciclo regularizar. E detalhe, e geralmente eu tinha muita cólica, dores, assim, a ponto de só um comprimido de Buscopan não funcionar, sabe? Assim, ter que tomar bastante, eu teve que tomar na veia, enfim. Mas, assim, dessa segunda vez, assim, sabe? Tranquilo. Outra coisa também que eu falei agora no começo do vídeo, que eu pedi foi a inteligência. E eu posso dizer, gente, assim, que as coisas estão mais claras de ser compreendidas na minha vida, em vários quesitos. Assim, no trabalho mesmo, eu tenho visto as coisas e tenho compreendido como elas aconteceram. Achar erros também eu tenho conseguido achar com mais facilidade. E tem acontecido situações, e através dessas situações eu acabo percebendo erros. Nossa, isso aqui ia dar problema lá na frente. Eu já percebi agora desde antes. Isso foi uma das coisas. E aí, outra coisa que eu não pedi na ressonância, mas assim que tem me acontecido, as coisas estão tão claras para mim, sabe, referente a ciclos. Eu tenho tido uma certeza de que coisas boas vão acontecer na minha vida agora, né? Quando virou 2025, claro que eu fiz o meu mural dos sonhos. E, assim, as minhas metas de 2025, do que eu planejei, assim, já tem coisas acontecendo. Eu não vou compartilhar ainda, eu vou deixar para compartilhar, assim, um todo. Quando eu for falar sobre, eu venho compartilhar. Mas... gente, tem acontecido tantas coisas maravilhosas na minha vida. E assim, pra quem assistiu meus vídeos anteriores sabe que eu tenho uma empresa, uma produtora de vídeos, e eu também sou formada em contabilidade, tenho 7 anos de experiência e eu voltei a trabalhar, e agora, daqui 2 meses vai fazer exatamente 1 ano que eu voltei, enfim, que teve todo um propósito de Deus nisso, confirmação. E agora eu entendi que esse ciclo vai se encerrar, muita coisa melhorou na minha vida financeiramente, espiritualmente. E eu tomei essa decisão com tanta certeza, algo me incomodava, como se uma vozinha tivesse, sabe, falando, como não? Porque na verdade ela fala, né, a sua intuição. Encerra esse ciclo, encerra esse ciclo. E algo começou a me incomodar, assim, por vários dias. E aí quando eu tomei a decisão e avisei, olha, eu vou encerrar esse ciclo, eu vou manter ele até tal dia e a partir de tal dia eu não continuo mais. Gente, eu me senti tão aliviada, eu me senti tão amada. Outra coisa que eu posso dizer da minha 4ª onda, não foi algo que eu pedi, mas que tem acontecido. Gente, eu tenho sentido uma conexão tão grande com Deus, tão grande com a minha fonte divina, a tal ponto de transpassar o espiritual, a tal ponto de transpassar o sentimento, e eu senti fisicamente, sabe, a presença do Espírito Santo, a presença da centelha divina. Cada um fala como quer. Às vezes eu falo presença divina, centelha divina, às vezes eu falo presença do Espírito Santo, mas pra mim é a mesma coisa. E como tem uns que falam Deus, outros falam todo, Javé, vácuo quântico, universo, chama do que você quiser, enfim. Eu falo Deus, pra mim eu falo Deus. Enfim, mas eu tenho sentido uma conexão tão grande com Deus, tão grande assim, a tal ponto de transpassar, sabe? Eu tenho sentido tanto amor, tanta gratidão, sabe? Tanta iluminação, tanta certeza no que eu quero, que as coisas vão acontecer, assim. Gente, eu acordo tão feliz, tão animada. Eu passo o meu dia tão feliz, sabe? Eu me sinto mais apaixonada pelo meu marido. Eu me sinto mais apaixonada pelo meu filho. Eu me sinto mais apaixonada pelo meu pai e pela minha mãe. O quanto eu sou grata, sabe? Por ter meu pai e minha mãe vivos. Eu não falava isso, mas assim, eu tenho falado mais. Às vezes eu mando mensagem pro meu marido. Amor, você não sabe como eu tô feliz, como eu amo a nossa família, como eu amo que a gente tem, sabe, as pequenas coisas, como eu amo que a gente tem carro, como que eu amo que a gente tem isso, como eu amo que a gente tem fartura, como eu amo todo dia ter um cardápio diferente, como eu amo poder ir no mercado todo dia, sabe, assim, pequenas coisas que é tão normal no nosso dia a dia que a gente até esquece de agradecer.
Gente, eu tenho sentido tanta gratidão, sabe? Pelos meus braços, pelas minhas pernas, pelos meus dedos, pela minha unha. E tipo assim, não é só de falar, eu sinto o sentimento da gratidão. Eu não sei, todo mundo fala, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, mas assim, de fato você já sentiu gratidão? Porque gratidão é um sentimento, é o mesmo sentimento, você tem um sentimento quando você tá feliz, você tem um sentimento quando você tá triste, você tem um sentimento quando você tá preocupado. Gratidão é um sentimento, ela transpassa de uma palavra, de dizer, eu sou grata. Gente, se sentir grato é maravilhoso, é uma mistura de felicidade, é uma mistura de amor, é uma mistura eu não sei descrever em palavras, gente, mas assim, é maravilhoso sentir a gratidão. E eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo do outro lado da tela pudesse ter esse sentimento que eu tenho sentido. Outra coisa que aflorou muito, assim, na quarta onda em 2020, lá atrás, eu não sei se eu já comentei isso em algum outro vídeo, eu acredito que não, mas em 2020, em abril de 2020, eu fui batizada pelo Espírito Santo de tal forma, eu acredito que eu vou falar isso em outro vídeo, mas eu só vou dar uma pincelada. Eu fui batizada, assim, em um determinado momento à noite, eu me senti abraçado por Deus e eu comecei a falar em línguas estranhas. Geralmente quem é evangélico ou quem é católico mais da renovação carismática, é muito comum ver isso. Dependendo de outras religiões, eu não sei se é tanto. Mas, enfim, eu recebi o dom de falar em línguas e não foi só naquele momento. O dom, sim, tá comigo o tempo todo, né? Tem gente que fala só quando tá orando ou quando tá muito leve, muito conectado, enfim. Mas, assim, eu não perdi esse dom em momento nenhum. Desde 2020 eu tenho ele, mas assim, eu sei que as pessoas se assustam, então eu guardo mais pra mim, porque o dom de línguas edifica a pessoa, né, que tem o dom, enfim. Quando ela ora, fala a língua dos anjos, enfim, outras línguas, mas eu tenho sentido, assim, muito aflorado. Eu já tinha ele assim, mas eu tenho falado tanto, assim, sabe? Quando eu acordo, quando eu entro no carro, quando eu vejo assim, tô falando em línguas, então nessa quarta onda, assim, aflorou de tal ponto, muito, assim, as línguas estranhas, às vezes elas mudam, às vezes é de uma forma, às vezes é de outra, às vezes eu canto em línguas estranhas, enfim. Assim, eu senti que isso tem acontecido muito, com muita frequência. Outra coisa, por coincidência também essa semana, eu tenho percebido, sabe, assim, situações de, eu não sei se não sei se eu posso dizer que mas assim, eu tenho sentido pessoas que eu gosto muito, que é do meu convívio, que eu gosto de conversar, mas eu tenho sentido elas tentarem talvez elas estão sendo usadas pelos negativos, enfim, mas assim, tentando me trazer conversinha, sabe? Nossa, fulano falou isso, pra ver se isso talvez ela só veio falar achando que é minha amiga, vou te alertar que fulano tá falando isso e isso de você, mas assim, sabe o que não me afetar de jeito nenhum? Tipo, ela falou assim, eu olhei pra ela e pensei assim, você tá agindo, pensei na minha mente, né? Nossa, ela tá agindo igual ou pior do que a pessoa que falou isso. Será que ela não compreende que vim trazer fofoca, que isso não vai afetar ninguém? E assim, de forma nenhuma me afetou, sabe? E eu senti compaixão dela vir me contar isso, tipo, da atitude dela e da atitude da pessoa que falou isso e aquilo, eu senti compaixão, sabe? Eu senti amor, eu pensei, nossa, a pessoa podia estar vivendo essa energia que eu tô vivendo, essa experiência que eu tô vivendo, se ela estivesse vendo isso, ela não ia nem pensar nisso, sabe? Assim, desculpa a expressão, mas eu tenho sentido assim que eu caguei para as coisas negativas, sabe? Antes isso me afetaria, se fosse em outras épocas, sei lá, um ano atrás e pouco, me afetaria, eu ia pensar, nossa, fulano falou isso, que não, gente, isso não, assim, não tem me afetado, pelo contrário, eu vejo situações, eu falo, Deus derrama amor na vida dessa pessoa, sabe? Eu percebo, eu falo, Deus tem misericórdia, Deus prepara pessoas que vai ajudar, sabe? Eu tenho jogado energias positivas, eu tenho pedido para que Deus abra os olhos das pessoas, para que Deus incomode o coração delas, para que elas venham se arrepender, enfim. É isso. E assim, para encerrar, aleatoriamente apareceu no Instagram do meu esposo um post
Agora eu não vou me lembrar o nome da pessoa que postou, mas assim, o vídeo dele era assim, quer aprender mais de física quântica? Ele indicou uma série, ele falou assim, assiste essa série, mas com o pensamento e a intenção de aprender mais sobre física quântica. Mas se você já é uma pessoa mais evoluída, procura o Hélio Couto, algo assim que ele falou. E aí, como eu já estudo o Hélio Couto, já vejo muitas palestras dele, enfim, acompanho outras pessoas que também falam sobre o assunto, sobre amor, sobre energia, sobre universo, sobre atração, enfim. E aí eu falei, vou assistir essa série que ele comentou. E assim, o nome da série é Teuá. Eu não manjo muito de inglês, mas é o A, né, que é o anjo original. Gente, eu assisti essa série, tudo que o Hélio fala, gente, é assim, essa série não é baseada em fatos reais, tá? Claro que tem ficção, tem história de amor, enfim, mas, gente, eu recomendo, se vocês puderem, tiver tempo, assista. Tem na Netflix a primeira e a segunda temporada, assim. Depois que eu assisti essa série, a minha mente já estava aberta, mas assim, eu pude compreender e me naturalizar com mais coisas sobre dimensão, sabe? Sobre a gente estar conectada com outras pessoas de outras vidas, sobre coisas mal resolvidas, sobre sombras. Então, tipo assim, eu já sabia, já entendi o que ele falava, mas assim, vendo em filme, em uma série, aliás, ficou assim tão mais claro, tipo como se eu estivesse vendo exemplos de tudo o que o Hélio fala. Então eu super indico, se vocês tiverem tempo, quiser, e eu indico assim, assista o primeiro episódio, assiste o segundo, volta no primeiro de novo, porque você vai perceber coisas que você não percebeu a primeira vez que você assistiu. Depois você vai para 3, 4, 5, 6, enfim, e quando você chegar na segunda temporada, o primeiro episódio, no começo, vai parecer estranho, nada a ver, mas assim, continua, gente, até o fim, assim, eu fiquei com, assim, muito gostinho de quero mais, sabe? Gente, esse vídeo ficou muito grande, eu vou terminar ele, mas vou pedir para vocês, se você tá vivendo uma experiência parecida ou diferente que seja, gente, compartilha comigo, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler as mensagens de vocês, eu vou adorar interagir e ouvir mais histórias ou ver histórias parecidas comigo, que se identificam comigo, e é isso. Quando eu terminar, né, os 90 dias, eu volto aqui contar as minhas conclusões finais da minha quarta onda, mas assim, antes de encerrar, eu gostaria muito de dizer, você que tem vontade de fazer ressonância harmônica, tem aquela sementinha no coração, mas tem um pouco de receio, um pouco de medo, gente, faça, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi isso, uma das minhas melhores coisas, eu posso dizer com toda certeza, é dar o primeiro passo. Claro que quem viu meus vídeos lá atrás sabe que eu já passei por catarse, já passei por muita evoluções, enfim. Mas assim, eu não desisto. Eu tô amando cada vez mais. E eu posso dizer, gente, que a Jussara, de há 2 anos atrás, antes de conhecer o Hélio Couto, ela tava aqui. E a Jussara, que depois do Hélio Couto, e olha que eu já era evangélica, já era temente a Deus, enfim. Mas a Jussara, que depois de Hélio Couto, que foi conhecendo, evoluindo, que foi fazendo a ressonância, que estava aqui, hoje ela está aqui. E eu pretendo chegar cada vez mais longe, eu pretendo evoluir, eu pretendo não parar, gente. E é isso, esse vídeo está muito grande. Um beijo, fiquem com Deus.